Quero convidá-los a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nessa noite nós vamos ler os versículos 9 até 15. Marcos, capítulo 1, versículos 9 até o de número 15. E nos diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar conosco através da exposição da Tua palavra, do Teu Evangelho. Prepara-nos, Senhor, para sermos uma igreja missional, para Te servirmos, ó Deus, e proclamarmos e cumprirmos a missão. Missão essa que nós dependemos tanto da direção, da unção, da capacitação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Você pode sentar. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos numa série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E nós temos visto que Jesus convoca a igreja ao serviço sacrificial como evidência da fé na sua ação missional, na sua ação evangelística. Jesus convoca a igreja, convoca a mim e a você para uma prestação, para um serviço sacrificial. E isso como evidência da fé na nossa ação evangelística missional. E nesse evangelho, Marcos apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus, como o Rei prometido desde tempos muito antigos pelos profetas de Israel. Marcos mostra que Jesus não é só o Rei de Israel, mas Ele é o Rei do universo. Jesus, Ele é Deus encarnado, muito diferente daquela alegação de imperadores daquela época, que se diziam deuses e exigiam que o povo adorasse a eles. Não, Jesus é o verdadeiro Deus encarnado. Ele é apresentado como tendo o selo de Deus, confirmando a identidade dele. Jesus, ele exerce autoridade tanto na esfera terrenal quanto na esfera espiritual. Ele é o Rei do universo. A autoridade real de Jesus, ela é confirmada pelo testemunho de Deus, dos homens, dos anjos e até dos demônios. Mas Marcos faz aí um gigantesco contraste entre esse Rei grandioso do universo e o servo sofredor, como Jesus também se apresenta. Jesus, ele se identifica com os pecadores a quem ele veio salvar, a ponto dele dizer que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é o Rei e ele é o servo. E ele se apresenta como aquele a quem seus discípulos devem imitar. E é por isso que as palavras de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, é por isso que as ações de Jesus aqui no Evangelho de Marcos nos servem de exemplo para o cumprimento da nossa missão neste mundo.
Daí então, essa série intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. O propósito é que a gente aprenda com Jesus como que nós podemos cumprir a missão que nos foi dada. E essa missão é ir pelo mundo, pregando o Evangelho a todas as pessoas, com o propósito de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de ensiná-los a obedecer a tudo o que nos foi ordenado por Jesus. A missão da igreja é pregar o Evangelho, a fim de que pessoas conheçam a salvação em Jesus e daí então atingir o objetivo da missão, que é formar discípulos, homens e mulheres que aprendam a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Daí nessa noite, com base no texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, nós veremos que só poderemos cumprir a missão que nos foi dada na dependência do Espírito Santo. Nós veremos que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Deus em salvar pecadores. E da mesma forma, a Igreja Cristã Nova Vida em Olaria deve saber que só cumprirá a missão que lhe foi dada debaixo da capacitação, da submissão e da direção do Espírito Santo. Nós só poderemos cumprir a missão que nos foi dada na dependência do Espírito Santo. Nós lemos aqui, no versículo de número 9, que Jesus ele saiu de Nazaré, na Galileia, e foi até João para ser batizado no Rio Jordão. João batizava no deserto. Ele pregava um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. João pregava um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Daí pessoas de toda a Judéia e também de Jerusalém vinham a João confessando os seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Até que, um belo dia, estando João dentro das águas do Rio Jordão, batizando pecadores arrependidos, ao fim daquela fila, formada por ladrões, extorsionários, adúlteros, glutões, bêbados, prostitutas, assassinos, corruptos, arrogantes, idólatras, imorais, feiticeiros, hipócritas, dissimulados, mentirosos, devassos, avarentos, blasfemos, xingadores, vaidosos, efeminados, insensatos, desobedientes, ingratos, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, amantes de si mesmos. Lá no final dessa fila, se posiciona Jesus. Jesus sobre quem o testemunho bíblico é de alguém que nunca pecou. O santo. A verdadeira luz que ilumina todos, que brilha nas trevas. Aquele que, por sua vida perfeita e justa, foi o único ser humano capaz de morrer em favor e pagar o preço devido por pecadores com a justiça de Deus. Esse Jesus se coloca no fim dessa fila, junto a homens e mulheres pecadores, para ser batizado por João. E ao fazer isso, Jesus estava se identificando com aqueles que veio substituir, tomar o lugar de condenação, morrer no lugar
e propiciar a salvação e a vida eterna. O Rei do Universo também é o servo sofredor. Daí nós lemos no versículo de número 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o representante de toda a humanidade redimida pela graça de Deus. E os termos utilizados por Marcos aqui para descrever o batismo de Jesus nos levam imediatamente para Gênesis. Quando da criação do universo, em Gênesis capítulo 1, nós lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vejam vocês que nos tempos de Marcos, quando ele escreveu esse evangelho, já tinham existido mestres religiosos que tinham escrito materiais que serviam de apoio para o entendimento dos textos bíblicos. Na intenção de esclarecer o significado de Gênesis sobre a criação, esses mestres escreveram que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, planando como uma pomba. Isso não está no texto bíblico original, mas os mestres, para traduzir isso para o povo, descreveram o Espírito de Deus pairando sobre as águas na criação do universo como uma pomba. Daí então fica clara a intenção de Marcos ao descrever a presença de Deus Pai falando do céu, do Espírito pairando sobre as águas do Jordão e a presença do Filho de Deus ali. Assim como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estiveram agindo na criação do universo e mais tarde na criação da humanidade em Adão, no Jordão nós temos a indicação de uma nova criação promovida pela Trindade e o estabelecimento de uma nova humanidade em Jesus. E é o apóstolo Paulo que nos mostra o caminho para que a gente perceba, para que a gente entenda isso. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que se alguém está em Cristo é nova criação. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo, ele se vale de uma imagem muito forte para retratar essa transformação promovida por Jesus na vida daqueles pecadores redimidos pela graça. Ele identifica Jesus como o segundo Adão. Ele escreve, eu vou ler para vocês, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, o seguinte: assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E assim como Adão, ele foi o representante, ele foi o precursor de uma humanidade natural, mas infelizmente caída em pecado e morta espiritualmente, Jesus é o representante, Jesus é o precursor de uma nova humanidade com uma natureza celestial, espiritualmente vivificada pelo poder do Espírito Santo, que promove um novo nascimento vindo do alto.
O Espírito Santo é aquele que promove uma nova natureza transformada, um novo nascimento vindo do alto. E sobre esse assunto eu quero convidar você a estar nesse próximo domingo à noite aqui na igreja, para ouvir o que é esse novo nascimento promovido pelo Espírito Santo que dá nova vida a quem crê em Cristo. E nós poderemos falar sobre isso através da série de mensagens no Evangelho de João. Mas vamos voltar aqui a Marcos. Assim como no batismo de Jesus, a Trindade se fez presente. O cristão, ele é batizado em nome da Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo, ele é a manifestação pública de uma ação interna de Deus, por meio do Espírito Santo na vida de quem crê em Jesus, fazendo dessa pessoa um filho, uma filha de Deus. E eu faço questão de enfatizar isso, porque o mesmo amor que o Pai declarou por Jesus, Ele declara por quem recebe o direito de se tornar filho de Deus pela fé em Jesus. Eu gostaria que a gente percebesse isso. O amor que Deus declara por Jesus, Ele também declara por aqueles que foram feitos seus filhos e suas filhas pela fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. Vejam a declaração de Deus Pai em relação a Jesus no versículo 11. Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E nós precisamos lembrar que Marcos está escreveu este evangelho tendo em mente cristãos não judeus, aqueles chamados de gentios da igreja lá em Roma, crentes que estavam enfrentando uma rigorosa perseguição promovida pelo Império Romano, crentes que tinham deixado para trás os ídolos a quem tinham servido como escravos. Daí então, a ideia da filiação a Deus era algo muito, muito importante para esses crentes gentios. Era a garantia do amor, da bondade, do cuidado de Deus pela vida deles. Saber que Deus tinha por esses crentes o mesmo amor e a mesma alegria que Deus tinha por Jesus era uma grande motivação para eles. Vejam que eu sei que a gente está acostumado com a ideia de que nós somos, e nós somos mesmos, indignos do amor de Deus. Eu sei que a gente ouve sobre a verdade de que as nossas obras, elas não passam de trapos imundos. Eu sei que a gente já ouviu bastante que mesmo depois de nós termos feito tudo, na qualidade de servos de Deus, nós devemos estar certos de que nada fizemos além do nosso dever. E é por isso que nós não passamos de servos inúteis. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a mais pura verdade bíblica. Só que, quando a gente exagera, quando a gente enfatiza essas verdades bíblicas além da conta, nós podemos distorcer outra gigantesca verdade da relação de Deus com seus filhos e suas filhas em Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um pai carrancudo, sempre irado, de cara amarrada e feia,
pronto para criticar tudo o que seus filhos e filhas fazem neste mundo. É verdade que nós ainda somos pecadores. Nós somos imperfeitos. E até as nossas melhores obras, elas ainda estão manchadas pelo pecado. Só que, meu irmão, minha irmã, veja, assim como um pai, ele elogia, ele se alegra com aquelas ações desajeitadas de um filho, de uma filha pequena. Assim como um pai, quando vê os rabiscos dessa criança numa folha de papel, elogia aquilo como se fosse a mais bela obra artística do realismo. Assim é Deus na relação com seus filhos e filhas em Cristo. Não por causa das nossas obras em si mesmas, não. Mas por causa da justiça perfeita de Cristo imputada a nós. É que Deus, o Pai, se alegra com as nossas ações limitadas, sim, imperfeitas, sim, mas de filhos e filhas, pecadores, redimidos pela graça. Então, é por causa de Cristo que Deus diz sobre seus filhos e filhas: você é meu filho amado. Você é minha filha amada, que me dá grande alegria, e em ti eu me agrado. Eu quero que você saiba que sim, é possível agradar a Deus. Não só é possível, na verdade, o crente, ele é convocado, ele é incentivado, ele é instruído a viver de modo agradável a Deus. Daí então, nós podemos pensar como podemos agradar a Deus. Quando nós desejamos, quando nós nos submetemos e quando nós dependemos de Deus. Quando nós buscamos nos apresentar aprovados pelo manejo correto da palavra de Deus. Quando nós, através do conhecimento das Escrituras, sabemos perfeitamente qual é a vontade de Deus para nós. Quando nós dizemos não para a carne, para o mundo e para o diabo. Quando nós servimos aos nossos irmãos e irmãs em amor. Quando nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas os do próximo. Quando nós pregamos o Evangelho em cumprimento da missão que nos foi dada. Quando agimos assim, sem a menor intenção de buscar, de conquistar o favor de Deus, muito menos de sermos vistos pelas pessoas, nós agradamos a Deus. Quando a gente age assim, sabendo que nós não estamos fazendo nada além do nosso dever, sabendo que nós estamos fazendo isso como servos e servas, gratos por tão grande favor dispensado a nós, que nos fez filhos e filhas de Deus, nós certamente agradamos a Deus. Mas vejam só, vocês querem saber de uma outra grande verdade sobre isso? É Deus quem trabalha para fazer de nós um povo que lhe seja motivo de prazer. Um povo sobre quem ele possa dizer: eu me alegro por você. Você é uma coroa, é um diadema real na minha mão. A minha delícia, o meu prazer está em vocês.
Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, se não é Cristo mesmo quem se empenha para cuidar da sua igreja, a fim de apresentá-la a Ele mesmo, gloriosa, santa e inculpável. E certamente Cristo faz isso para seu prazer e alegria. Daí então nós lemos no versículo de número 12. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E vejam vocês que os termos usados aqui por Marcos, eles expressam a urgência da missão, a primordialidade do cumprimento do propósito de Deus. Há quem diga que Jesus ainda tinha os cabelos molhados quando o Espírito o impeliu, quando o Espírito o conduziu, quando o Espírito fez com que ele fosse para o deserto. Há aqui também um senso de prontidão de Jesus em tomar a direção do Espírito. Jesus, ele não resiste, ele não protela, ele não atrasa, ele não deixa para depois. Antes ele se prontifica e imediatamente, decididamente, ele vai para o deserto sob a direção do Espírito, o mesmo Espírito que ungiu momentos antes. E para que Jesus foi levado ao deserto? Qual era o propósito missional divino para que o Filho de Deus fosse para o deserto? Ele foi conduzido a um lugar ermo, hostil, inóspito, cercado de animais selvagens. Uma outra tradução diz cercado por feras, para ser tentado por Satanás. 40 dias sendo tentado por Satanás. E novamente aqui, Marcos quer nos trazer à memória os acontecimentos em Gênesis, para nos fazer recordar que estando em um jardim, cercado pelas delícias de Deus, sem qualquer ameaças, em um só dia, em um só instante, Adão caiu e pecou contra Deus, sendo seduzido pelo engano de Satanás. Agora Jesus, em um deserto, cercado por feras, ao longo de 40 dias, e o texto dá a entender que continuamente ao longo desses 40 dias, sem tréguas, Jesus resistiu às investidas de Satanás e prevaleceu sobre inimigos terrenais e espirituais. Ali no deserto, a vitória do descendente da mulher sobre a serpente, vitória essa profetizada lá em Gênesis, teve início, mas não seu fim. Ali no deserto, Jesus começou a pisar a cabeça da serpente. Mas vejam que, ao longo dos 3 anos que seguiriam, ele ainda iria resistir a outras investidas de Satanás. Até que no fim, Jesus seria levado a um jardim. O jardim do Getsêmani, onde ali ele agonizaria na iminência de tomar do cálice da ira de Deus. Enquanto que no Éden, no jardim, Adão ouviu de Deus a proibição de tomar do fruto da árvore no meio do jardim. No Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, Jesus foi levado
a tomar do fruto da ira de Deus e depois se abraçar ao tronco de uma árvore, a fim de morrer em favor de muitos, pelos pecados cometidos por aqueles a quem Deus tinha decidido salvar. Ali na cruz, e depois de ressuscitar decididamente e finalmente, Jesus esmagou a cabeça da serpente, vencendo a morte com a sua morte. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a descrição da tentação de Jesus no deserto deve ter sido de grande consolo e motivação para aqueles crentes perseguidos por causa da fé em Cristo, a quem Marcos escreveu este evangelho. Primeiro, porque a missão não espera, ela é urgente, não há tempo a se perder. O crente nasce de novo, é feito nova criatura e já é engajado na missão. E o cumprimento desta missão tem um preço. Marcos, ele é genérico aqui. Ele não detalha como Satanás tentou a Jesus, nem descreve essas feras que eram ameaçadoras ali no deserto. E ele fez isso para mostrar que não importa qual ou como será a ação de Satanás, ou quais serão as feras que a igreja terá que enfrentar, o que importa é que Jesus enfrentou a ambos e os venceu. No mundo nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele destruiu as obras do diabo. A igreja também deve saber que o tempo da tentação terá um fim. Que o Espírito Santo está na supervisão de tudo. E que o exército celestial está a serviço dos santos de Deus. Nós não estamos sozinhos. E aqui, novamente, Marcos nos traz à memória o evento ocorrido no passado com o povo de Deus, com Israel. Povo esse chamado de Filho de Deus. Também em um deserto ao longo de 40 anos. Esse povo peregrinou para que fosse provado, para que fosse aperfeiçoado na mesma medida em que Deus cuidava deles, em que Deus os tomava em seus braços, em que Deus os supria e os guiava no deserto. Deus esteve com eles naqueles 40 anos, cuidando e não deixando que nada lhes faltasse. Deus os conduziu por um imenso e pavoroso deserto, por uma terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, mas nunca os abandonou. E hoje Deus, o Espírito Santo, não nos abandona na nossa peregrinação. Ele cuida de nós, Ele nos supre, Ele nos sustenta, mesmo numa terra desértica, seca, cercado por toda espécie de feras. Mas em contraste com Jesus, aquele povo foi rebelde, caiu em pecado, mas Deus não desistiu deles, porque Deus não desiste do seu povo, Deus não abandona seus filhos e filhas. Na nossa ação missional, nós enfrentaremos adversários espirituais e terrenais.
Enfrentaremos tentações ao longo da nossa travessia por esse deserto neste mundo. Mas nós devemos saber que não seremos submetidos a qualquer tentação que esteja acima das nossas forças e que em todas elas Deus há de nos providenciar o escape. Só que, ouçam bem, inevitavelmente haverá quem venha a tropeçar nas próprias seduções. Porém, como igreja, nós nunca podemos desprezar, descartar, nem ignorar aqueles entre nós que venham a vacilar. Antes, nós devemos agir como um barco que é recolhido numa enseada e ancorado, para ter o casco partido reparado. E isso nos mostra que nós devemos tratar individualmente e especificamente com aquele que pecou. Como a rede que é recolhida para que as suas costuras rasgadas sejam reparadas, nós devemos ser detalhistas e confrontadores com aqueles que pecaram para que sejam curados. Como o tratamento de um osso quebrado, que é imobilizado, e então o enfermo se vale do auxílio de muletas. Nós devemos ser pacientes e motivadores para que quem pecou seja restaurado às suas funções na missão que Deus nos deu como igreja, como corpo. Nunca devemos desprezar, nem descartar, nem ignorar quem entre nós venha a vacilar e cair. Isso porque Deus não despreza, não descarta, nem ignora quem tem um coração contrito, arrependido e desejoso de retornar ao caminho. Marcos, o escritor desse evangelho, é o exemplo de alguém que vacilou na caminhada, mas foi restaurado e considerado de grande utilidade para a missão da igreja em Atos. Pedro, de quem Marcos recolheu as memórias para escrever esse evangelho, foi um exemplo maior ainda. Quando Jesus foi ao encontro desse apóstolo que o negou 3 vezes, para restaurá-lo e fazer dele uma rocha na igreja. O evangelho é para esses que caem depois de ter estado em pé, tanto quanto é para aqueles que nunca estiveram em pé. Daí nós lemos aqui no versículo 14, veja comigo. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado, disse Jesus. Não tanto no sentido cronológico, mas sim no sentido do tempo oportuno, do tempo propício. É agora, é esse o tempo. E daí então, pelo fato desse tempo não ser cronológico, ele se estende até hoje, até aqui, até essa noite, até esse momento em que você está me ouvindo. O tempo é chegado. Essa é a hora, agora é a oportunidade. Daí então, se você ainda não se arrependeu e creu no Evangelho, nas boas novas, não perca tempo.
Porque haverá um momento em que esse tempo chegará ao fim e não estará mais disponível, o tempo será encerrado. Mas enquanto isso, esse é o tempo, essa é a hora, essa é a sua oportunidade. E nós, enquanto igreja missional, nós aprendemos aqui que mesmo depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando o Evangelho. Mesmo o arauto do Rei dos Reis, João, sofrendo com a perseguição, sendo preso e mais tarde morto, Jesus continuou a missão. Jesus continuou pregando. Se o arauto do Rei dos Reis poderia ter sido preso e morto por causa da perseguição, por que não os arautos que vieram depois dele? Por que não os crentes, as testemunhas de Cristo neste mundo? Mesmo assim, isso não era motivo para que o Evangelho deixasse de ser proclamado. E na história da igreja, o sangue dos mártires foi o combustível para que o Evangelho fosse alastrado pelo mundo. Os cristãos, no tempo de Marcos, estavam sob as ameaças de Satanás e eram jogados às feras nos estádios para que fossem devorados em um espetáculo grotesco. Estavam cercados de feras humanas que controlavam o poder político em Roma, mas mesmo entre as feras, os anjos os serviam. E ainda que eles fossem mortos, os anjos os receberiam de pé na glória celestial. Como igreja missional que nós desejamos ser, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos aprender nessa noite que a missão, ela é urgente, que ela não espera, que ela é primordial. E por isso nós aqui da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria devemos ser despertados porque já perdemos tempo demais. Mas não é por isso que nós iremos dispensar a nossa dependência do Espírito Santo. Não é por isso que nós iremos fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas também não é por isso que a gente vai protelar, que a gente vai atrasar, que a gente vai ficar sentado o tempo todo, perdidos em planejamentos sem fim, sem colocar a mão na obra. Nós temos que buscar a direção do Espírito e nos dispormos a ir onde o Espírito quiser nos levar. Estamos ainda num processo de jejum e oração. Jejue e ore pedindo a direção do Espírito Santo para que nós sejamos uma igreja missional. Como igreja missional que nós queremos ser, nós não podemos perder de vista o custo do discipulado. Nós devemos negar o chamado sedutor daquelas igrejas que mais parecem pertencer às organizações tabajara, que anunciam, seus problemas acabaram-se. Veja comigo, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 37. Marcos 8, versículos 34 a 37. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troco de sua alma? E vejam que Jesus chamou a multidão e os discípulos. Então, não se trata da gente acenar com algo atrativo para a multidão. Não adianta a gente formular projetos para acenar de forma atrativa a coisas relativas a este mundo para a multidão, para só depois a gente apresentar o custo de ser um discípulo, e aí sim as pessoas receberem a salvação. Nós não faremos isso. Como igreja missional, nós devemos anunciar o Evangelho, que é esperança de vida e vida transformada para o pior dos homens, tanto quanto para o melhor, entre aspas, deles. Quando Jesus convidou ao arrependimento, ele fez um convite a que todos os que crescem dessem meia volta, virassem as costas para o pecado e para este mundo e para Satanás e voltassem o rosto, a face para ele, Jesus. Vejam que a palavra evangelho significa boas novas que trazem grande alegria. Significa uma notícia capaz de fazer a história, de mudar a vida de quem a ouve. Nos tempos antigos, foi descoberto um escrito que dizia: o começo do Evangelho de César Augusto, anunciando o nascimento e a coroação de um imperador romano. Evangelho era uma expressão usada para uma notícia que muda as coisas significativamente. Como a vitória de um exército sobre seus opositores, colocando em liberdade todo um povo antes oprimido. E daí então, proclamadores do Evangelho, dessas boas notícias, saíam às ruas dizendo: olha, nós vencemos a batalha. Nós não seremos mais escravos. Nós fomos libertados. Daí então, Marcos toma esta palavra e aplica a pessoa e a obra de Jesus. O Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que mudou a sua condição para todo sempre. Mas vejam que enquanto o mundo diz o que você deve fazer, Cristo diz o que Ele fez por você. Enquanto que o mundo diz como você pode ganhar acesso a Deus, ou ser realizado e plenamente satisfeito na sua vida, Cristo diz que só há uma maneira de se chegar a Deus e salvar a sua alma. É arrependendo-se e crendo no Evangelho. Que nessa noite nós possamos aprender isso e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo na capacitação, unção, submissão e direção do Espírito Santo, para que vidas sejam transformadas e para que discípulos sejam feitos para a glória de Deus.